Bom, tô gravando o primeiro recado para o pessoal que não assistiu a aula online. Mesmo para as pessoas que faltaram. Ô Luiz, filho da mãe. Ah, bicho fuleiro. Rapaz, Olha o olha, senhor aqui, ó. eu tô vendo. Bicho lindo, né? Eu tinha cabelo nessa época. Por que o senhor Não, fez esse cabelo? não, eu tinha pouco cabelo ainda, né? Na verdade, eu tinha pouquinho cabelo ainda. Bom, vamos lá. Para as pessoas que não estão assistindo, vocês vão. A atividade é sempre a mesma, por enquanto. Você vai assistir esse vídeo, tomar nota das coisas que você considerar importante e você vai tirar foto dessa nota que você tomou e vai me enviar. Por favor, tire uma foto durante o dia, tá bom? Eu tenho também tido muito esforço para ler luz, por mais forte que seja a luz da sua casa, não é dá um trabalho do caramba. Então, por favor, faz esse favorzinho para mim, para eu poder ler mais rápido, para eu poder soltar as notas mais rápido, porque o segundo bimestre aqui tá acabando já, né? Então, para que eu possa corrigir mais rápido e ler mais rápido e ter menos trabalho, né? E não perder tanto cabelo assim. Então, por favor, tirem foto de dia. Mesmo que o dia esteja nublado. O dia nublado, a foto sai muito melhor do que dentro de casa à noite com a luz, né? Com a luz. A não ser que você tenha um abajur e você ilumine diretamente o caderno. Aí tudo bem, aí dá. Mas, em geral, as fotos saem ruins. E lembrando, caneta. Certo? Bom, então vamos começar? Fazendo aí um resuminho breve daquilo que a gente estudou, a gente já estudou termos importantes como patógeno, antígeno, anticorpo, interação chave-fechadura, os fagócitos, os linfócitos. E se eu falo de fagócitos, a gente já começa a relacionar o que um significa. Os fagócitos lá estão relacionados à imunidade inespecífica, aquilo que é inespecífico, aquele que vai atacar qualquer coisa de maneira sem ser específico. Inespecífico é o contrário de específico. Então, fagócito, ele simplesmente vai notar a presença de uma bactéria, de um vírus, seja qualquer tipo de patógeno, ele vai lá de maneira inespecífica e vai atacar. Ao contrário, os anticorpos apenas agem de maneira específica. Então, eu volto a repetir isso, o anticorpo, por exemplo, do vírus da gripe vai funcionar somente com o vírus da gripe e não funcionará com outros vírus. Existem exceções, pode ser que um anticorpo funcione para outro, mas é exceção. E como diria um professor meu, a exceção serve para confirmar a regra. E depois de você ter contato com um patógeno, depois de você ter desenvolvido uma doença, no caso, você ter tido sintomas de uma doença, você vai ter um negócio muito da hora do sistema imunológico, uma das coisas mais da hora que tem, que é chamado memória imunológica. Certo? Bom, eu vou compartilhar aqui um quadro em branco para a gente poder. Vamos, Zoom. Bora, Zoom. Aí, ó. Esse Francisco me ama mesmo, viu? Jesus. Tu me ama, Francisco? Não, assim. Ô, velho, qual o problema? A gente ama as Eu ainda tem pessoas. dúvida, professor. Oi? O senhor Oi, ainda tem Tamiri. dúvida que ele ama? É, O senhor ainda tem dúvida que ele ama? mas eu amo ele também, porque a gente ama as pessoas, né? A gente, quanto mais a gente amar as pessoas, é porque geralmente na adolescência, eu sei como que é adolescente. Adolescente geralmente associa amor, né? A beijar, a namorado, mas não é só assim que a gente ama. A gente ama os amigos, a gente ama cachorro. Pô, eu amo minha gatinha, a Nau. É uma gata. Eu amo ela. Quando ela Ah, o foi, senhor encontrou ela? encontrei, Tinha fugido? tinha fugido. Rapaz. Uhum. Ela entrou no cio, ela fugiu. Eu tentei prender ela. O meu filho abriu a porta, o danado, e ela fugiu. Aí voltou só depois de 2, 3 dias, se tremendo de fome. Uhum. Francisco, eu amei essa foto de fundo sua. Eu amei. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí uma tela branca? Galera, vocês estão vendo uma tela branca? Uhum.
Então, beleza, vamos lá. Então, depois de todo esse processo que a gente estudou, de memória inespecífica, mas principalmente de memória, mas principalmente não. Quando o processo de memória específica, quando o processo de imunologia, caramba, eu tô verde hoje, em homenagem ao Palmeiras, que não tem mundial. Imunologia. Alguém aqui é palmeirense? Não. Graças a Deus, não. Quando surge ao viver de imponente, sei que Professor ela, palmeirense. sei que ela, sei, eu sou, eu não, pai. Mas eu gosto do hino no Palmeiras. Bom, quando então o sistema de imunologia específica é ativado, depois de todo aquele processo, linfócito, apresentação do antígeno, lembra disso da aula passada? Depois de todo esse processo, a gente, né, deu certo, você não morreu, tá? Você tá vivo, por exemplo, né? Você vai ter um negócio muito da hora chamado memória imunológica. Certo? E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje, a tal da memória imunológica, que tem a ver, falou de memória imunológica, nós vamos falar de vacinas. Então, o que acontece? Quando um corpo entra lá, né, pela primeira vez com uma doença, por exemplo, coronavírus, né, eu estou evitando de falar coronavírus, mas agora eu vou começar a falar do coronavírus. A gente entra em contato pela primeira vez com o coronavírus, nosso corpo, ele vai começar a tentar combater, ele vai desenvolver uma resposta, inicialmente uma resposta inespecífica, e logo depois uma resposta específica, né? Ou seja, vai ser ativada então a imunologia específica. Ou seja, aqueles linfócitos, né, os linfócitos vão entrar em ação. O que acontece? Os linfócitos, como eu já disse, eles vão começar a estudar lá, né, os antígenos presentes lá no coronavírus e vão pegar os pedaços dos coronavírus destruídos durante esse processo. Só fazendo um breve parênteses aqui, em outra aula o pessoal fala assim, professor, mas se o corpo consegue destruir o coronavírus, então por que ele mata algumas pessoas? Bom, ao mesmo tempo que o nosso corpo consegue destruir o coronavírus, isso serve para qualquer tipo de, não é só para coronavírus, mas para bactéria e outro tipo de vírus. Se o nosso corpo consegue então destruir o coronavírus, então por que tem gente que morre? Porque ao mesmo tempo que a gente consegue destruir, o vírus também consegue se reproduzir. Se ele consegue se reproduzir a uma taxa maior do que o nosso corpo consegue destruí-lo, então você começa, essa vantagem do vírus começa a crescer, né? Se ele começa a se reproduzir, nosso corpo está lá destruindo. Mas ao mesmo tempo ele está se reproduzindo mais do que o nosso corpo consegue destruir. Então ele está levando uma vantagem, né? E essa vantagem pode aí, no caso, em alguns casos, em vários, na verdade, em mais de 100 mil casos, né? Só aqui no Brasil as pessoas faleceram por causa disso. Bueno, então os linfócitos que estão lá relacionados, né? Lembra? A célula linfócito B, linfócito B, linfócito T, certo? Eles vão depois, né? Você não morreu, você pegou lá uma doença, lá qualquer, pegou uma gripe e tá aí vivo até, pegou pioio, né? Não, pioio não vale muito. Mas você pegou gripe e você tá lá vivo. Você, depois de que você ter combatido, você vai desenvolver linfócitos B de memória. Então esses linfócitos vão virar tipo uns tiozão que vão falar assim, nossa senhora, esse daí é um guerreiro, como é que se diz? É um combatente. Então agora, guerreiro, você vai lá pro quartel, fica lá de boa na lagoa, fica lá quietinho, e se a gente tiver essa doença de novo, agora como você já sabe como combater, nós vamos te chamar. E também os linfócitos T de memória.
Então, algum desses linfócitos que entraram no combate vão se transformar em linfócitos de memória e vão lá para os gânglios linfáticos. Fica lá, essas células, elas vivem, às vezes 10, dependendo do tipo de doença, vive 10, 20, às vezes para a vida inteira. Algumas duram menos, mas algumas chegam a durar a vida inteira. Alguns linfócitos de memória, eles vão morrer quando a gente morrer, certo? E o que vai acontecer? Ele já vai saber como combater aquela doença. É por isso que em casos como o da catapora, a gente só pega uma vez. Porque a gente pega uma vez, nosso corpo ainda vai ativar lá o nosso sistema, nossa imunologia inespecífica, nosso sistema imune específico. Isso demora um tempo até ele conseguir elaborar lá os anticorpos, as células citotóxicas que funcionem. E depois que o corpo aprendeu a fazer isso, depois que as células aprenderam a fazer isso, elas vão virar linfócito de memória e vão ficar guardadinhas. Provavelmente, eu acredito que todos vocês tiveram catapora. Quem teve catapora aí, fala eu. Eu não tive, não. Eu meu também não tive. Eu tive. Eu não lembro. Eu também não tive, não. Eu tenho até um sinal aqui. Ô, gente, ô povo, na minha época, cara, todo mundo tinha catapora. Esse negócio assim era todo mundo, não. Eu tenho um sinal no rosto. Eu lembro que minha mãe, sabe o que minha mãe falava pra mim na catapora? Depois pergunta, tem algum pai aí assistindo aula com vocês? Minha mãe tá escutando. Ah, pergunta pra sua mãe, não sei. Pelo menos minha mãe falava isso. Falava assim, ai não, olha, é bom pegar catapora quando você é criança. Porque pegar catapora adulto não presta. Minha mãe falava isso. Pergunta pra sua mãe se ela já ouviu falar alguma coisa assim. Minha mãe vivia falando, não, é bom pegar catapora quando é criança. Quando pegava catapora, ainda bem que pegou, pelo menos agora é criança, né? Dá pra ficar em repouso. E hoje em dia, poucas pessoas... Vocês sabem por que poucas pessoas pegam catapora? Porque a gente toma vacina, né? Principalmente quando a gente é criança lá, bebê ainda. Na minha época a gente não tinha uma oferta de vacina tão grande quanto hoje, e é por isso que na minha geração, pelo menos na dos pais de vocês, depois perguntem para os pais ou para os tios, o pessoal mais velho, aí provavelmente a incidência de quem teve catapora é muito maior. Minha mãe teve catapora, meu irmão teve catapora, minhas primas tiveram catapora, assim, todo mundo teve. Hoje em dia não, porque tem vacina. Né? Então as vacinas, se eu não me engano, a BCG, que é a Penta, não sei se é a BCG ou a Penta, que você vacina para um monte de doenças e, enfim, e a incidência é bem menor. Certo? Opa, o que aconteceu aqui? Bom, memória imunológica. Entenderam essa parte, gente? Vocês entenderam esse mecanismo? Mecanismo simples, né? É um mecanismo relativamente simples. Pelo menos se a gente tiver a base, com a base que a gente estudou, ele se torna um mecanismo simples, certo? Bueno, dito isso, esse sistema esse mecanismo de memória imunológica, vou fazer uma observação em relação à amamentação. Por que é importante amamentar? Deixa eu descompartilhar aqui. Cara, mas que bagunça. O Zoom tá... Então, ó... Deu pau. Por que a amamentação é importante? Você pode pensar assim, bom, quando os bebês nascem, eles não têm memória imunológica. Ou seja, eles podem pegar a doença pra caramba. Isso é verdade. Se vocês notarem, os bebês, eles são mais sensíveis às doenças. Mas as mães, ao amamentarem, com uma substância chamada colostro, que eu digo que isso é o ouro da amamentação, é o grande ouro, se eu não me engano, o colostro é produzido até o 14º dias, até 14 dias, isso varia, né? Tem mulher que produz mais, tem mulher que produz menos, que é o colostro. No colostro, você tem anticorpos, você tem células de memória que a mãe passa para o filho. Olha como é importante a amamentação. Principalmente a amamentação
do colostro. Vocês, futuros pais e mães, é importante dizer com os pais também, né? Não é só a amamentação não é uma responsabilidade só da mulher. Ah, professor, mas como é? Eu vou dar peito agora pro meu filho? Eu sou homem, como não tem... Mas eu digo assim que você também é um corresponsável, entendeu? Eu pelo menos, na maneira do possível, não podia dar peito, né? Mas eu tava lá, né? Falando assim, ó, até o peito, né? Dava um jeito. O colostro, ele possui, então, anticorpos, certo? Para auxiliar, então, um bebê nas primeiras fases da vida. Na minha época, eu acho que hoje em dia não, porque hoje em dia se tem mais informação. Mas o que é o colostro? O colostro, não sei se vocês já viram, depois de grande, né? A amamentação é uma coisa super normal e natural, né? Mas existe um líquido branco que não é ele não parece com leite, ele parece uma água suja, ele parece uma água meio incolor, uma água meio esbranquiçada, que é o primeiro líquido que sai durante a amamentação. Eu lembro que na minha época, olha só, cara, o que não é desinformação? Não é por culpa das pessoas, é simplesmente porque as pessoas não tinham informação. Então não é, não, fulano até é burro. Não, cara, não se sabia. A gente não tinha as informações. Hoje também tem um monte de gente que não tem informação, não por culpa das pessoas. Mas é importante que a gente saiba. Aquela água sujinha que sai durante a amamentação, aquela água suja não, né? Aquela água meio esbranquiçada, que não parece muito com leite, que parece uma água meio... Também não é totalmente esbranquiçada. Esse é o colostro. Na minha época, muitas mulheres, elas espirravam o leite fora e jogavam fora o colostro. Justamente o ouro da amamentação. Então vocês, futuras mães, futuros pais, saibam que esse líquidozinho, esse pré-líquido que sai, não sei por que eu tô fazendo assim, né? Eu tô fazendo aqui, esse pré-líquido que sai, não sei por que, é um tique. Esse líquido que sai, certo? Na primeira sucção do bebê, digamos assim, é talvez o líquido mais importante, porque ali tem memória imunológica, que vai ajudar o bebê a aguentar, digamos assim, a combater os primeiros patógenos, os primeiros antígenos com que ele entrar em contato. Então, futuras mães, futuros pais, saibam, usem esta informação. Não só com vocês, que serão, né, não sei quem será, mas com pessoas que você conhece e fale sobre isso, dessa importância da amamentação. Que, por exemplo, uma amamentação artificial não tem. Por exemplo, os NAN da vida, os Aptamil da vida, já ouviram falar de NAN, Aptamil? Alguém já ouviu falar disso? Pois é, nem NAN, nem Aptamil possui esses anticorpos, certo? Essa memória, esses anticorpos de memória, essas células de memória, não possui. Não é à toa que esses bebês eles são mais suscetíveis a ter doença e isso já se descobriu que a amamentação no início da vida pode influenciar depois a criança lá com 40 e poucos anos. A criança não, né? Já um velho já, né? Mas isso vai influenciar. Às vezes você não tem essa relação, mas há uma influência. É um alimento, quem puder, por exemplo, minha mulher não pôde, a gente se planejou para que a gente ia alimentar o Ícaro somente com leite, mas não deu certo. Não deu certo, porque ele não produzia leite suficiente e ele tinha um problema no fígado, logo no começo, que ele foi até internado por causa disso, por causa de um probleminha que ele tinha no fígado, que ele não conseguia destruir lá as gorduras. Ele faltava uma enzima nele, que não conseguia fazer interação chave fechadura. Então essa gordura não se quebrava. Como é que essas coisas que acontecem, elas se curam? Hoje a gente acompanhou o teste, hoje em dia a produção dele está normal, mas quando ele nasceu, minha mulher ela teve uma gravidez de risco, né, principalmente nos meses ali intermediário, que ela quase chegou a perder, e depois ele nasceu com uma complicação, não foi uma grande complicação, foi uma complicação leve, que ele, na verdade, ele produzia uma enzima abaixo do que ele tinha que produzir. E essa enzima estava relacionada à quebra de gordura. E a gente precisa de gordura para sobreviver, certo? E ele chegou a ficar desnutrido por causa disso.
Ele chegou a ficar desnutrido. Então, o que acontece? A gente teve que entochar leite no menino. Tome leite, receba leite, receba que você precisa quebrar essa gordura. O bucho do menino ficou, meu Deus, ficou parecendo um caçote, menino. Bichinho, eu falei assim, não, mas tem que ter. Eu chamava ele de chumariz catumbeiro, caçotinho, né? Era um apelidinho carinhoso que eu dava pra ele. Porque ele precisava comer muito para quebrar um mínimo de gordura. E os últimos exames deu normal. Ele tem um pouquinho abaixo ainda, mas não é tão perigoso. Né? Não é uma coisa Como era antes. como era antes. Aí ele chegou, inclusive, a ficar desnutrido. Ele ficou desnutrido. Então tá aí. Importância do leite. Conversam com isso. Às vezes esse assunto é tabu, né? Falar sobre a amamentação. Muitas vezes esse assunto é um tabu, mas é importante. Bom, gente, ó. Essa aula tem 5 minutos. Vamos fazer o seguinte? Não vai demorar mais muito tempo. E eu não queria parar. Eu já vou derrubar essa aula para a gente entrar naquele gráfico que tem a ver com a memória imunológica. Como vocês já estão com uma base boa, eu acho que vocês vão entender de boa. E se uma questão dessa caísse no Enem esse ano, eu acho que vocês acertariam. Se vocês tiverem com a base toda aí, certo? Do que a gente estudou. Certo? Vamos fazer isso? Já vou derrubar a aula, beleza? Porque senão vai ter 5 minutos, aí é aquela demora, né? Aí tem que esperar todo mundo voltar, e aí tem que retomar. Vou fazer isso? Já vou derrubar a aula. No GIST se não tem isso, né? Tchau pra vocês. Trau não, tá daqui a